Olá pessoal, Ronald De Luca, vindo aqui falar com vocês mais uma vez nesse vídeo para a gente começar uma série que a gente já tinha comentado aqui com vocês sobre vacinas e vacinações em aves, tá certo? Então esse aqui é o primeiro vídeo dessa série. Nessa série a gente vai estar falando para vocês, trazendo informações sobre as questões relacionadas à produção de vacinas, tá? As formas de aplicação, os processos de aplicação, quais os cuidados que eu preciso ter nas vacinações via água de bebida, via spray, via punção de membrana da asa, intramuscular, né? Então todos os processos de vacinação, quais os cuidados que eu tenho que ter, tá? E todos os assuntos aí relacionados à questão de vacinação, ao desenvolvimento do programa vacinal, como que eu vou desenvolver um programa vacinal, como que eu vou desenhar, que vacinas que eu vou utilizar, né? A gente vai falar num módulo específico, num vídeo específico aqui nessa série de vídeos para vocês. E também vamos falar um pouquinho sobre análises laboratoriais que vão basear essas questões relacionadas ao desenvolvimento do programa vacinal, né? A questão de imunidade, né? Como é que funciona. Então a gente vai falar nessa série sobre todas as questões relacionadas a vacinas e vacinações de aves. Espero que vocês gostem, tá certo? E nesse primeiro vídeo, então, a gente veio falar um pouquinho sobre questões básicas de vacinas, tá? E a primeira coisa que eu sempre falo, gosto de comentar nos meus cursos, quando a gente está falando sobre esses assuntos, é que vacina, a gente tem que entender que vacina não é um medicamento, tá certo? A gente não deve utilizar a vacina quando eu tenho aves doentes, quando eu tenho aves debilitadas, tá? Porque para que eu tenha uma ótima resposta do sistema imune da minha ave, eu preciso que ela esteja bem, né? E quando ela está doente, ela já não está bem, ela está com o seu sistema debilitado. Então, a regra é, sempre que eu tiver algum problema sanitário, seja com a doença que for, que a gente vai falar posteriormente aí das doenças, né? Primeiro, eu tenho que tratar a minha ave ou tratar o meu lote, esperar ele se recuperar totalmente daquela enfermidade e posteriormente a essa recuperação do lote ou da ave, aí sim entrar com o processo de vacinação, seja ele para boba, para coriza, para bronquite infecciosa, para Newcastle, enfim, tá? Qualquer doença. Então, primeiro a gente recupera as aves para depois entrar com o processo de vacinação dessas aves aí, sempre pensando em proteger, né? Vacinas, elas servem para que a gente previna o aparecimento de doenças nas nossas aves. Eu sempre digo que um bom programa vacinal bem desenhado e aplicado nas aves, é para que eu não perceba que ele está sendo eficiente, para que eu não perceba que existem aves doentes, para que eu tenha problema sanitário, para que eu tenha problema de diminuição de produção, enfim, qualquer coisa, né? Um programa vacinal bem desenhado e bem executado, ele tem que proteger as minhas aves e deixar elas com saúde durante todo o período de produção, seja ele para engorda ou seja ele para produção de ovos, ou para matrizes, no caso, né, de quem trabalha com reprodutores. Então isso que a gente tem que ter em mente. Se eu estou com um programa vacinal bem desenhado, não estou tendo problema nenhum de mortalidade, eu vou tirar uma vacina aqui porque eu não estou tendo problema sanitário, não tenho mortalidade. Não. Então deixe o seu programa vacinal como está, que é muito melhor prevenir com a utilização da vacinação, muito mais barato, do que depois você ter que remediar, utilizar antibióticos, ter perdas produtivas em relação a ganho de peso, em relação à produção de ovos. Tá certo, pessoal? Então vacinação sempre é prevenção, tá? Quando a gente pensa em postura, a gente pensa em vacinação, programa de vacinal, durante o período de recriança ela começar a botar. A gente só vai utilizar vacinas durante o período de produção se houver necessidade, fazendo uma análise dos desafios que tem na sua região, que a gente vai falar especificamente depois no vídeo sobre programas vacinais, como que a gente vai desenhar os nossos programas vacinais. E aí, hoje a gente tem muitas informações por questões relacionadas à pandemia, ao desenvolvimento das vacinas de Covid, que a gente está assim inteirando muito, né, de como que é produzida uma vacina, né? Então, dando uma resumida nessas questões, a vacina nada mais é do que você pegar o vírus que causa a doença, seja ela qual for, tá? Levar para um laboratório
E aí nós temos alguns processos para a fabricação, por exemplo, de vacinas vivas, né? Que o vírus vai estar ali vivo, liofilizado dentro de um frasquinho pequenininho, que é refrigerado, né? E depois você reconstitui com uma água, com algum diluente específico. Para a produção de vacinas vivas, nós temos que fazer um processo que se chama atenuação desse vírus ou da bactéria, que nada mais é do que a retirada do poder, da capacidade que esse vírus ou essa bactéria tem de desenvolver a doença clínica, sintomas clínicos, tá? Eu tenho processos dentro do laboratório que nós fazemos, né, que as empresas que produzem aí as vacinas fazem, para retirar essa capacidade de desenvolver sintomas clínicos, mas que esse vírus ou essa bactéria, né, mantenham a sua capacidade de imunização, de que eu aplique esse vírus na minha ave, um vírus vivo, que ele desenvolva a proteção aonde eu preciso que ele desenvolva, tá? Depois nós vamos falar de imunidade local, imunidade humoral também, para vocês entenderem, sistêmica, e não cause a doença, tá? É isso que a gente precisa. E dentro desse processo, os laboratórios têm um grande controle de qualidade para ser feito isso, né, para verificar se não existe essa capacidade de desenvolver a doença, de uma reversão de virulência, como a gente fala, que é o vírus voltar a ser patogênico, causar doença, tá? Para vocês terem uma ideia, no processo de produção de uma vacina, além das análises e de todo o processo de qualidade que o laboratório faz, cada partida de vacina que vocês compram, seja ele para vacina para cães e gatos, para suínos, para bovinos, para aves, que é o nosso caso, essa vacina ela é enviada para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura faz a análise dessa partida de vacina para verificar se realmente ela está conforme a legislação recomenda, que não dê reversão de virulência, que não esteja contaminantes, enfim, tem uma série de processos. E só depois da autorização pelo Ministério da Agricultura que essa vacina é colocada para comercialização. Então, quando vocês compram uma vacina, seja ela para qualquer animal que seja, né, gatos, enfim, como eu falei aqui, aves no nosso caso, ela já passou por uma bateria de testes dentro do laboratório, depois de produzida, e também pelo Ministério da Agricultura para ser liberada. Então ela é segura, ela é eficiente, tem todo um processo envolvido na produção e na distribuição depois dessa vacina para assegurar que ela não vai causar o problema, a doença nos seus animais, nas suas aves. Tá certo, pessoal? Então isso que a gente tem que entender, que as vacinas simples são muito seguras. O processo de atenuação, né, serve também depois para a produção da vacina inativada. A Coronavac, como nós temos aí no caso da pandemia, ela é uma vacina inativada, onde nós pegamos o vírus, né, que causa a doença e matamos ele e colocamos dentro de um adjuvante, né, seja ele aquoso, oleoso, existem algumas coisas que nós vamos falar posteriormente. Então, ele é inativado, ele é morto. Pode ser para bactéria, pode ser para vírus. Tanto faz, né? Nós temos as vacinas vivas, que são atenuadas, que não vão causar a doença em si, mas vão proteger. Nós temos as vacinas inativadas, tá? Que são também de vírus atenuados ou de vírus até patogênicos, tá certo? Mas aí nós temos todo esse processo dentro do laboratório e dentro do Ministério também para garantir que não tenha contaminantes, que não tenha vírus vivo, bactérias vivas e tudo mais. Tá certo, pessoal? Então esse é o processo que nós temos aí sobre a questão de produção de vacinas, tá? Esse é um vídeo informativo com algumas coisas iniciais sobre essas questões de vacina que eu queria trazer para vocês, tá? E nos próximos vídeos, agora nós vamos entrar mais especificamente sobre... Próximo vídeo nós vamos estar falando sobre desenvolvimento de programas vacinais para cada unidade, para cada tipo de produção, para engorda, para produção de ovos, para matrizes, tá? Nós vamos mostrar aqui para vocês. A questão de imunidade, né? Essas questões da vacina viva. A vacina viva é a mesma coisa da vacina inativada, ela protege igual, onde eu fiz uma não preciso fazer a outra, como é que funciona? Nós vamos estar falando daqui para frente, tá certo? Então esse é só um vídeo inicial, introduzindo aí, começando esse módulo aí sobre vacinas e vacinações que a gente vai estar falando aqui para vocês. Espero que vocês gostem, né? Dessa nova série que a gente está desenvolvendo para vocês. Compartilhem, curtam, né? Comentem e sempre que tiverem oportunidade a gente vai estar aqui interagindo, trazendo mais informações cada vez mais para vocês. Tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.